Então, continuando com a segunda parte dessa aula, a gente volta e continua falando das perdas neurosensoriais. Então, a gente já falou, né, das perdas condutivas e a gente citou as principais causas, os principais achados no exame audiológico e agora a gente continua com as perdas neurosensoriais, ok? Qual que é a primeira delas, a mais prevalente? Então, eu falei para vocês lá no inicinho, né, da primeira parte da aula, que a presbiacusia, ela é a principal causa de hipoacusia no adulto. Como é que funciona, gente, a presbiacusia? Ela é uma perda que vai acontecendo com a idade. Ah, então todo velho é surdo? Não, tá? Eu escuto isso muito no meu consultório. Ah, eu estou com dificuldade de escutar, mas é por causa da idade, né? Não, gente. Então, vamos entender isso aqui. O que é fisiológico, tá? A partir da quinta década, então depois dos 50 anos, eu vou perder 5 decibéis a cada 10 anos, tá? Isso é fisiológico. Então, vamos pensar num paciente que tem audição em 5 dB, tá? Então, eu andreço meu limiar auditivo em 5 decibéis. Entre 50 e 60, ele vai cair para 10, concorda? Entre 60 e 70, ele cai para 15. Entre 70 e 80, tá? Ele cai para 20. Entre 80 e 90, ele cai para 25. Com 25 anos, eu vou estar com limiar auditivo com 25, com 90 anos, eu vou estar com limiar auditivo em 25 dB, tá? Se eu viver mais de 90, eu provavelmente vou ter que colocar o aparelho, tá? Então, todo indivíduo, tá? Todo ser humano, né? Que vive mais do que 100 anos, né? Vamos pensar numa pessoa que tem um limiar auditivo excelente, em torno de 0. Ele vai precisar de aparelho auditivo, tá? Em algum momento. Mas, o que a gente percebe? Que tem algumas pessoas que já têm uma perda, às vezes a partir da quarta década. E não é só essa perda fisiológica de 5 dB a cada 10 anos. Tem uma perda bem maior, às vezes 10, 15, 20 decibéis em uma década. Então, gente, isso é geneticamente programado. As minhas células ciliadas, ao meu nascimento, isso já foi geneticamente provado e eu sei qual vai ser o tempo que elas vão demorar ali, né? Eu não, né? A minha genética, ela sabe qual é o tempo que eu vou demorar ali para ter esse desgaste. Então, a presbiacusia, ela tem um caráter genético. Então, ela tem história familiar positiva. Ah, o meu avô ficou muito surdo em torno de 80 anos. A minha avó usou aparelho, meu pai usou aparelho, tá? Então, tem essa história aí. A gente divide, né, o quadro clínico da presbiacusia em 3 fases. A primeira delas a gente chama de fase subclínica. Então, é o famoso, eu escuto, mas não entendo o que está sendo falado, tá? Então, é aquele paciente que fala assim, não, eu escuto, mas eu não estou conseguindo entender direito o que está sendo falado. Esse é o início da presbiacusia, tá? E esse início, o paciente ele não tem muita dificuldade social, não, tá? Logo depois, o que acontece? Ele já passa para a fase de repercussões sociais que a gente fala. Ele perde mais, então aquela perda ela vai avançando e com isso ele já começa a ter dificuldade, ele já finge que não escuta, ele vai em algum lugar onde tem muita gente conversando, ele não consegue escutar direito. E aí, com o passar do tempo, ele passa para a terceira fase, que é o que a gente chama de isolamento social. O paciente ele já não quer mais ir em reunião de família, ele já evita restaurante, já evita lugar barulhento onde tem muita pessoa conversando. Então, na hora que estou eu e ele dentro do consultório, ele presta atenção no que eu estou falando e a gente não tem ruído periférico, esse paciente escuta bem, tá? Na hora que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo e tal, ele já não escuta praticamente nada, tá? Como é que é o tratamento da presbiacusia? Gente, não existe nada que eu possa fazer para deixar essa perda mais lenta ou para recuperar isso. Célula ciliada não regenera, perdeu, está perdido, tá? Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou acompanhando ele e vai chegar um momento em que essa perda vai ficar de uma forma tal que eu vou indicar o aparelho auditivo. Sabe-se que homens estão mais propensos, diabéticos talvez tenham uma propensão um pouquinho maior, mas nada muito comprovado, tá? Então, a gente sabe que tem esse caráter genético, que eu vou ter que ir acompanhando esse paciente, e quanto mais precoce eu colocar o aparelho, tá? Melhor vai ser a adaptação do paciente.
Quando eu peço o exame complementar, a audiometria, a curva da presbicusia é clássica. Então, as células ciliadas que captam as ondas, né, que captam os estímulos sonoros mais agudos, elas se desgastam primeiro. E as células ciliadas que captam sons graves, elas se desgastam depois. Então, a gente fala que a perda ela é neurosensorial, claro, né? Porque é um desgaste das células ciliadas. A curva vai ser sempre A, não é isso que a gente combinou? E eu tenho o que a gente chama de perda auditiva em rampa descendente, tá? Ela é uma perda neurosensorial, olha que leve a grave ou leve a severa, mas o que chama atenção é que as vias de 250 a 500 está preservado, está melhor, e as vias, né, as frequências mais graves, elas estão piores, tá? Então, esse paciente, a gente fala que tem uma perda neurosensorial em rampa ou em curva descendente, tá? E quando é que eu vou indicar aparelho para esse paciente? Quando ele começar a ter perda entre 500 e 2.000. Porque no início da perda, talvez ele tenha perda só nas frequências mais agudas. Entre 500 e 2.000 ainda esteja preservado, tá? A partir do momento que ele começar a ter perda nessas frequências entre 500 e 2.000, eu vou indicar aparelho auditivo. Por que quanto mais precoce eu colocar o aparelho, melhor é? O que acontece, gente? O córtex, né? Eu não falei para vocês lá do córtex auditivo? Ele vai ficando suprido de estímulo sonoro, tá? E, inclusive, você acaba tendo uma lentidão central mesmo de via auditiva. Então, a gente vai falar isso melhor na aula de distúrbios da voz e da fala. Mas quando eu escuto, né? Eu escuto no córtex auditivo. Eu passo isso para uma área que a gente chama de área de compreensão da fala. Depois, eu passo isso para uma área de expressão da fala e elaboro o que vai ser fala, tá? Isso tudo está interligado com linhas mesmo de cognição, de reconhecimento e tal, e tal, e tal. Então, gente, o que acontece? Se o paciente fica privado de estímulo sonoro, ele vai tendo uma lentidão disso tudo. E ele começa a não escutar. Então, eu estou conversando aqui com vocês, a gente escuta o barulho lá fora, o barulho do ar-condicionado, alguém falando, um carro passando. Esse paciente, ele começa a perder esse som periférico, e principalmente os sons agudos. Então, às vezes, esse paciente ele fala para vocês assim, nossa, som muito fino, muito agudo, me incomoda muito. Não é que incomoda muito. Olha aqui, gente, esse paciente, olha o lado direito aqui. Para ele escutar um som que esteja numa frequência de 4.000 Hz, ele tem que escutar no volume 60, uma intensidade sonora de 60 dB. Vai incomodar até a mim, que escuto normal. É porque abaixo de 60 ele não escuta mais esse barulho, tá? Entenderam? Então, quanto mais precoce eu colocar esse aparelho, melhor vai ser a adaptação do meu paciente. Ok? Então, presbicusia a gente acompanha, faz audiometrias anuais, tá? Começou a perder entre 500 e 2.000 aparelho auditivo, tá? A minha segunda causa de perda auditiva no adulto, tá? A perda auditiva induzida pelo ruído, que a gente chama de PAIR, tá? É uma perda, gente, que ela é induzida pela exposição crônica ao ruído. Então, é aquele meu paciente que cronicamente está exposto ao ruído. É o trabalhador em geral que trabalha em empresa ou em indústria ou em qualquer lugar, né, aeroporto, onde eu tenho ruído. Tá? O que é um ruído nocivo? Eu ficar mais de 8 horas por dia acima de 85 decibéis. Tá? Então, se eu sou submetido a uma intensidade sonora acima de 85 dB, mais de 8 horas por dia, eu estou sujeito a desenvolver PAIR. Também existe uma predisposição genética. Eu tenho indivíduos que passam anos e anos e anos, né, expostos a ruídos de intensidade alta e não desenvolvem PAIR. E pacientes que pouco tempo depois de estarem expostos, eles desenvolvem PAIR, tá? O que é obrigatório? Toda empresa, tá? Isso faz parte da medicina do trabalho e da saúde do trabalhador. Onde eu tenho esse tipo de condição, tá? Ela é obrigada a realizar audiometrias anuais nesses trabalhadores, ela é obrigada a fornecer EPI e fiscalizar o uso do EPI, tá? Então, eu tenho que dar o fone de ouvido, tá? O equipamento de proteção individual, e eu tenho que orientar esse trabalhador como ele utiliza e fiscalizar diariamente se ele está usando esse EPI, tá?
Se o trabalhador não usa, a responsabilidade é da empresa, tá? Se a empresa não fornece, ela é responsabilizada também. E se esse paciente ele for submetido a essa audiometria anual, né? E a gente aparecer nessa audiometria uma perda que é sugestiva de parir, esse paciente tem que ser, esse trabalhador tem que ser afastado daquela função onde ele é submetido ao ruído intenso. E qual é essa alteração que é sugestiva de parir, tá? É o que a gente chama de gota acústica. Então, olha essa audiometria. Em 250, está em 15 decibéis, tá? Em 500, mantém em 15. Quando eu chego em 1000, já cai para 30, olha ali, tá? Quando eu vou em 2000, ela vai em 50. Daí um pouquinho ela volta, ó. Em 3000 está em 40 de novo, em 4000 está em 25, já voltou para o limiar normal, e em 6000 já está em 15, limiar normal, concorda? Então, a característica da PAIR é essa, ela vem normal, ela rebaixa, a PAIR clássica é em 3000, tá? E ela volta. Quando eu acho esse tipo de alteração, sem necessariamente ter perda, tá? Eu posso ter um paciente que vai 10, 10, 10, 10, 10, chega em 3000, cai para 25, chega em 4000, volta e tá tudo normal, tá? Qualquer rebaixamento auditivo sugestivo de gota é igual a afastar o paciente, né? O trabalhador do ruído. Se eu afasto, o problema está resolvido. Se eu não afasto, essa perda vai aumentando, 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 e ela perde essa característica de curva, tá? De curva não, de gota acústica. Em geral, a gente tem outros sintomas associados, tá? Que não tem nada a ver diretamente com a PAIR. Tem a ver com essa exposição crônica ao ruído. Então, o paciente tem depressão, tem ansiedade, insônia, tá? Pode ter hipertensão arterial, pode ter distúrbios gastrointestinais. Não tem nada a ver com a PAIR propriamente dita. Tem a ver com essa exposição crônica ao ruído, tá? Tratamento de PAIR é acompanhar, orientar, usar EPI e afastar o paciente, né, o trabalhador, se ele começar a ter sintoma, tá bom? Se a gente não afastar, perdeu, está perdido célula ciliada não regenera. Quando eu falo em perda mista aqui, então a gente já falou de perda condutiva, tá? Citei vários exemplos para vocês de doenças, eu gostaria que vocês focassem no estudo nessas doenças que eu apresentei na aula, que vocês vão ver que tem um monte de tipo de perda, de causas de perda, tá? Foquei para vocês nas partes de perda neurosensorial as duas principais causas, acho que vocês podem ficar só nelas nesse primeiro momento, no internato de clínica a gente aprofunda um pouquinho mais, tá? E agora a gente vai falar das perdas mistas, tá? Então, como eu expliquei para vocês, eu tenho um problema no componente condutivo, na via aérea, e eu tenho um problema no componente neurosensorial, que é a minha via óssea, tá? Eu vou ter, né, esse gap aéreo-ósseo igualzinho àquele que eu mostrei para vocês, a disfunção tubária. Só que ambos estarão abaixo de 25, tá? Então, eu tenho essa diferença entre a minha via condutiva e a minha via óssea, e ambas estão abaixo de 25, tá? Eu posso ter curva A, B ou C, tá? Mas você não falou, professora, que na curva A vai ter que estar tudo bonitinho? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de perda mista, onde eu tenho curva A. Eu tive um acidente, por exemplo, uma explosão, tá? Um barulho muito alto, explodiu uma bomba do lado. Naquela explosão, rompeu minha membrana timpânica, desarticulou ali a bigorna do martelo, por exemplo, e eu tive uma lesão da cóclea porque aquele barulho foi tão intenso que causou um trauma acústico agudo que a gente fala ali. Regenerou aquela membrana timpânica, mas a minha cadeia ossicular continua desarticulada, tá? Então, eu tenho aquele movimento ali da cadeia, então eu tenho a curva A, tá? E eu tenho esse componente neurosensorial. Um exemplo de perda mista, onde eu tenho curva B, a otite média crônica, que eu falei para vocês. Então, aquilo ali que inicialmente era só uma perfuração timpânica, de tanto eu ter infecções ali, acabou acometendo a orelha interna, né? Teve um acometimento neurosensorial ali, eu tô com aquela perfuração ali, tá? E um exemplo de curva C pode ser um paciente que tem uma perda, uma presbiacusia, por exemplo, e além disso ele tem uma disfunção tubária, tá? Então ele tem uma curva C. Então eu tenho acometimento dessas duas áreas. Então olha aqui, gente, a chavinha, né?
mostrando que o lado direito, ela começa aqui, né, em 500 em 20, depois ela vai para 20 também, depois ela desce para 30 e pouquinho, 50. E a parte condutiva está diferente. Então, é igualzinho aquele gap aéreo-ósseo que a gente viu. Só que no gap aéreo-ósseo, ambos estão acima, né? No gap aéreo-ósseo com limiar auditivo normal, ambos estão acima de 25, tá? O gap aéreo-ósseo, onde eu tenho perda de limiar auditivo, a gente chama de perda mista. Ok? Até aqui? Tá? Então, perfuração timpânica, como eu falei para vocês, né? A otite média crônica é um exemplo, tá? Com curva B de bola, tá bom? E a gente entra aqui para fechar a aula nos testes clínicos de audição, tá? Então, são testes que a gente pode fazer durante o exame físico do paciente e que vão me ajudar a diferenciar se aquela perda auditiva ela é mista é mais difícil, né? Se ela é uma perda condutiva ou se ela é uma perda neurosensorial. Quando eu falar para vocês um pouquinho de surdez súbita, que a gente vai falar na aula de urgência de otorrino, vocês vão ver a aplicação prática disso e a importância disso, tá? Então, gente, eu tenho dois testes, um chama Weber e um chama Rini. E ambos, eles são realizados com o diapasão, tá? Então, como é que eu faço esse teste? Como é que eu faço o Weber? Eu vou vibrar esse diapasão, coloco na testa do paciente, no topo da cabeça ou nos incisivos centrais superiores, tá? Então, eu vou vibrar, vou colocar e vou falar com o meu paciente. Me fala onde é que você está escutando esse diapasão, esse barulho do diapasão. Então, vamos entender o que está acontecendo quando eu vibro o diapasão e coloco ele aqui na testa do meu paciente, por exemplo, tá? O som vai ser propagado, gente, através do osso, tá? Ele não vai sair e o paciente vai escutar por fora, tá? Ele vai ser propagado através do osso. Então, eu estou testando a via do paciente, né, neurosensorial, ok? Tá? Então, se eu tenho as minhas duas cócleas iguais, né, essa escuta tem limiar auditivo em 10 e essa também em 10. A hora que eu colocar o diapasão, ele vai ser indiferente para mim, tá? Eu não escuto, ou o paciente fala que não está escutando nada, ou ele fala que está escutando muito baixinho e está mais ou menos igual. Se eu tiver, então eu chego para vocês com uma queixa que o meu ouvido direito não está escutando direito. Eu estou com uma rolha de cera nesse ouvido direito. Aí eu chego e falo assim, gente, olha, não sei o que aconteceu, eu não estou escutando desse lado direito, tá? Então a minha via condutiva está pior aqui, vocês concordam? Só que as minhas vias auditivas, né, a cóclea, as minhas duas cócleas continuam escutando em 10 decibéis. O que acontece quando eu isolo, tá, o som externo? Se vocês fecharem o ouvido de vocês aí agora e falar, vocês vão escutar a voz de vocês parece que mais alta nessa cóclea de cá. Essa cóclea está escutando mais do que essa? Não, tá? Só que por eu isolar esse barulho externo, eu acabo reconhecendo melhor esse som. Então, quando eu tenho uma perda condutiva, o que acontece? O som vai ser escutado melhor nessa cóclea aqui que está isolada do orifício, do ruído externo. Ela está escutando mais? Não. Ela escuta igual dos dois lados. Mas como eu tenho um isolamento desse ruído externo, uma perda condutiva, tá? Eu vou sentir o som lateralizado. Então eu falo, opa, estou escutando melhor desse lado, tá? E se essas minhas duas cócleas forem diferentes? Então essa escuta em 10, essa aqui está escutando em 35. A hora que eu vibrar, eu vou escutar melhor nessa cóclea, tá? Então, quando ela lateraliza para o lado bom, tá? Para o lado melhor, então eu falo assim, essa orelha minha não está muito legal, essa aqui é melhor. E eu escuto melhor o Weber dela, tá? É uma perda neurosensorial. Eu coloquei aqui para vocês isso aqui, ó, perda bilateral, lado de maior gap. Vocês vão encontrar isso no livro texto, mas eu vou ser bem sincero, isso tem pouca aplicabilidade clínica, tá? O que seria isso? Vamos partir do pressuposto que eu tenho as duas cócleas ruins. Uma ouve em 35, a outra ouve em 65. Quando eu vibrar, eu vou escutar melhor nessa, tá? Mas a aplicabilidade clínica é mais diferenciar em perda condutiva e perda neurosensorial. Entenderam o Rini? Desculpa, entenderam o Weber? Alguém quer perguntar alguma coisa do Weber aqui? Tá? A gente vai repetir isso na aula prática, vocês vão ler isso direitinho para mim na teoria
para entender, tá? Então, tá tudo tranquilo aqui. Então, vamos entender o rim. Como é que eu faço o rim? Eu vibro esse diapasão e coloco ele atrás aqui, ó, apoio ele na mastoide. Continuo testando via óssea, concorda? Neurosensorial. A via óssea, gente, ela é pior um pouquinho do que a via condutiva. Por quê? Eu não falei para vocês que a via condutiva amplifica o som, tá? Então, teoricamente, eu consigo escutar através da via condutiva sons de intensidade sonora mais baixos do que a minha via neurosensorial. Então, o que eu faço? Eu vibro o diapasão, coloco aqui atrás, tá? E falo com o meu paciente assim, a hora que você parar de escutar, você me avisa. A hora que ele parar de escutar, ele vai avisar, você vai tirar e vai trazer ele aqui para a orelha. Ele vai falar, continuo escutando, tá? Então, isso é o que a gente chama de rim positivo. É o rim normal. A via aérea, ela é melhor do que a óssea. Agora, se eu tiver um problema na minha via condutiva, ela vai estar igual à via óssea, tá? Então, ou pior, né? Em geral, não vai estar igual, vai estar pior do que a minha via óssea. Então, a hora que eu colocar, parar de vibrar e trazer ele para cá, eu vou falar, não estou escutando mais. É o que a gente chama de rim negativo, tá? Então, eu tenho uma perda condutiva daquele ouvido. Aí, a mesma coisa aqui, ó, rim positivo patológico, tá? Vocês vão achar isso no livro, tem pouca aplicabilidade clínica. Teoricamente, eu teria uma perda neurosensorial, a mesma coisa, 35 decibéis desse lado, 60 desse. Eu vou vibrar o diapasão, vou colocar aqui e trazer. Tá positivo, ok, mas deste lado, que é melhor, eu escutaria mais tempo do que deste. Você me garante que você vibrou o diapasão igualzinho nos dois? Não. Então, a aplicabilidade clínica, ela vai caindo em desuso, gente, porque a gente tem a audiometria, por exemplo, que é muito mais fidedigna hoje. Então, a importância para mim, tanto do Rini quanto do Weber, é fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, de uma surdez súbita, que é uma perda neurosensorial, a gente fala da surdez súbita na aula de urgências em otorrino, de uma rolha de cera ou dermatite serosa, que é uma perda condutiva. Eu consigo lá na urgência, lá dentro do consultório mesmo, pelo menos suspeitar qual é o meu diagnóstico e com isso basear o tratamento correto, tá? Então essa é a importância, a gente repete isso lá, tá? Vou falar um pouquinho para vocês agora da surdez na criança, só alguns fatores que são interessantes aqui, tá bom? Primeira coisa, né, na anamnese, gente, a história familiar é importante igual no adulto, tá? A prematuridade é muito importante aqui. Não falei para vocês lá no início que o prematuro ele é exposto a uma série de fatores que que predispõem essa criança a perdas auditivas, tá? Então, essa exposição à medicação ototóxica, seja lá na criança prematura ou na primeira infância mesmo. Gentamicina era muito usado para infecções urinárias, sepses urinárias, tá? Hoje em dia a gente usa com muitas restrições, principalmente na criança, por saber desse potencial ototóxico, tá? As torches, né? Toxoplasmose, rubéola, cachumba, herpes, sarampo. Então, aquele paciente que teve a sífilis, tá? Desculpa, errei aqui para vocês. Aquele paciente que teve qualquer dessas doenças, né, que a mãe teve durante a gravidez, é um paciente que tem que ser acompanhado de perto, que ele tem maior predisposição a ter perda auditiva, tá? História de hipóxia no parto, tá? Não está anotado aqui, mas a hiperbilirrubinemia, tá? Icterícia neonatal, principalmente se essa criança teve níveis ictéricos muito altos, tá? Níveis de bilirrubina muito altos, né? É um fator de risco. Atraso de linguagem, dificuldade de alfabetização. Por que eu pus aqui em caixa alta, gente? É aquilo que eu falei para vocês. Toda criança com atraso de linguagem, dislexia, TDAH, qualquer coisa que interfira, gente, eu tenho que pesquisar a audição dessa criança, tá? Lembra que a acerose, ela é assintomática, ela é causa. É óbvio que essa criança também vai ser submetida a uma avaliação do sistema visual, tá? Mas aqui, como o nosso foco é surdez, eu estou entrando nisso. E foca na criança que tem respiração oral e ronca. Por quê? Porque a criança que tem respiração oral e ronca, ou ela tem rinite, ou ela tem hipertrofia adenomigdaliana, tá? E as duas predispõem à disfunção tubária e predispõem à otite média serosa. Então, a gente tem que abordar isso tudo na anamnese e ficar atento, tá?
tá? Então, a serosa, ela é uma causa importante, tá? Então, começa com uma disfunção tubária, né? Aquela secreçãozinha que todo dia é produzida ali na orelha média, ela começa a ter dificuldade para descer, aquele ar que deveria entrar pelo nariz e abrir, né? A tuba, quando a gente boceja, quando a gente mastiga, tá? Ele começa a não entrar tão bem quanto ele deveria entrar, vai virando um processo inflamatório crônico ali por essa secreção ficar presa, tá? Esse processo inflamatório crônico vai dando edema na mucosa tubária, fecha e fica aquela secreção o tempo todo ali, tá? Essa criança, ela pode ter desde o gap aéreo ósseo até uma perda condutiva mesmo, tá? Curva B de bola, tá? E essa criança acaba tendo atraso de linguagem, dificuldade de desenvolvimento. Como é que a gente trata essa criança? Primeiramente, nós vamos tratar a disfunção tubária. Como é que eu trato a disfunção tubária? Tratando a rinite dessa criança, tá? Então, soro fisiológico, vocês viram, né, na aula de rinocinusopatias. Então, soro fisiológico 3 vezes ao dia, corticoide tópico, tá? 1 ou 2 vezes ao dia, dependendo de qual é a molécula que a gente está usando. Reavalio essa criança em 30 dias. Então, eu repito a audiometria dela e repito a impedanciometria dela. Conseguir passar por uma curva C, ou se Deus quiser até uma curva A, vamos continuar o tratamento clínico dessa criança. Mesmo depois de 30 dias de tratamento clínico, essa criança continua com uma curva B, continua com uma membrana timpânica com aspecto de serosa, eu tenho que obrigatoriamente tirar a adenoide dessa criança, independente do tamanho, e colocar um tubo de ventilação nessa criança, tá? Então, dentro do canal do ouvido, a gente faz uma incisão, aspira a secreção, coloca o tubo de ventilação, tira a adenoide. O que vai acontecer? A medicação tópica que a gente está usando nasal vai entrar, ela é absorvida ali na região do cabo e ajuda a diminuir o edema dessa mucosa e melhorar. E aquele ar que está entrando aqui pelo tubo de ventilação, ele ajuda ali a melhorar aquela reação inflamatória também, tá? Então, eu resolvo o problema daquela hipoacusia, tá bom? Toda criança tem que sair da maternidade com o teste da orelhinha feito ou agendado. Isso é uma determinação do Ministério da Saúde, tá? Por quê, gente? A neuroplasticidade cerebral, ela é máxima do 5º mês de vida intrauterino, tá? Até o 2º ano de vida. Então, a gente sabe que os neurônios, eles estão a 1000 ali, tá? E eu consigo que outras áreas cerebrais substituam áreas perdidas. Então, toda criança que tem sequela, tá, gente? Que tem ali hipóxia durante o parto, ou algum problema logo após o nascimento, essas crianças de CTI que ficam ali, essa criança tem que ser extremamente estimulada até o 2º ano de vida. Não que ela não tenha que ser depois disso, e não que não exista neuroplasticidade cerebral depois disso. A gente tem neuroplasticidade cerebral para sempre. Só que a gente sabe que à medida que os anos vão passando, ela vai diminuindo. Então, a criança que tem hipoacusia, ela tem que estar com aparelho auditivo até os 6 meses de vida, tá? Isso funciona, tá? Funciona no SUS. A criança, a gente faz o teste da orelhinha, ela não passa, a gente faz diagnóstico de perda auditiva. Ah, é só uma perda, é só uma hipoacusia? Com 6 meses ela vai estar com o aparelho dos 2 lados, tá? E acompanhamento fonoterápico, psicológico, se precisar e tal. Essa criança é anacúsica, ela está surda, então ela falhou no teste da orelhinha, tá? Ela não passa, não tem... O que é o teste da orelhinha, gente? Ele avalia a atividade coclear. Então, ele joga um estímulo, tá vendo aí o aparelhinho? E observa para mim se existe atividade coclear. Então, a gente fala que a criança passa ou falha no teste. Se essa criança tiver anacusia, ela vai estar com... ela vai ser submetida a um implante coclear até o 1º ano de vida. Então, gente, não existe mais, não tem motivo nenhum, razão nenhuma para existir mais deficiente auditivo, quem é surdo-mudo, tá? O surdo-mudo, gente, ele não é mudo, tá? Ele não desenvolve linguagem porque ele tem que ter estímulo auditivo, tá? Então, ele tem que escutar para o meu córtex auditivo entender o que está sendo falado, passar para a área de entendimento da fala, passar para a área de elaboração da fala, a gente fala disso melhor na aula de estudos da voz e da fala, para o meu paciente conseguir verbalizar, tá? Se ele não tem estímulo sonoro, ele não vai falar, por isso que ele é surdo-mudo, mas ele não tem nenhum problema nas vias da fala, tá? Então, a linguagem, a comunicação por libras,
ela tende a acabar nos próximos anos, em poucos anos, porque isso é outra coisa também que funciona no SUS, tá? A criança que a gente faz diagnóstico de anacusia ou hipoacusia, ela fura a fila, entre aspas, né? Existe uma prioridade. Então, sei lá, um idoso que não está só explicar para vocês como é que funciona a prioridade dos aparelhos, né? Uma pessoa idosa que não trabalha, ela talvez tenha que esperar o aparelho uns 6 a 7 meses aí. Um adulto jovem que está trabalhando, ele consegue ganhar o aparelho em 3, 4 meses, tá? Isso aqui é realidade de Vinópolis, tá? Que eu vou falar para vocês. A criança que tem perda auditiva, em menos de um mês ela está com o aparelho, tá? E a criança que necessita fazer um implante coclear, rapidamente ela está implantada também, tá? O ideal é que o implante seja feito com 1 ano de vida. Como é que funciona essa triagem? Não precisa copiar isso aqui, não. Vou explicar para vocês, tá? Então, a criança, ela faz o teste da orelhinha, ok? Ela passa no teste da orelhinha. Ela não tem nenhum fator de risco daqueles que a gente identificou na anamnese. Então, ela não tem torches, não teve prematuridade, não tem história familiar positiva, não tem nada. Passou no teste da orelhinha, tá liberada, vai viver ok, tá? Ela vai ser reavaliada se em algum momento da vida dela ela tiver atraso de linguagem, atraso escolar, aquelas coisas. A criança que passa no teste, mas ela tem fator de risco, tá? Então, eu passei no teste, mas meu bebê tem fator de risco. Foi prematuro, teve hiperbilirubinemia, ou teve hipóxia, ele vai ter que obrigatoriamente repetir o teste da orelhinha de 6 em 6 meses até os 3 anos de vida. Então, ele faz 0, 6, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Passou em todos, tchau, vai viver, ele vai voltar só se ele tiver algum problema aí de atraso de linguagem e tal, que a gente já conversou. Agora, a criança que falha no primeiro teste, gente, o protocolo é igual, independente dela ter ou não fator de risco. Então, ela falhou no teste da orelhinha. Nós vamos repetir esse teste daí 30 dias. Falhou de novo, ela vai ter que fazer o que a gente chama de BERA, tá? E a impedanciometria, ou imitanciometria. O que é o BERA? É como se fosse um eletroencefalograma das vias auditivas, tá? Eu vou colocar uns eletrodos mesmo, tá? Nessa criança, e vou avaliar enquanto ela escuta e se ela escuta, tá? Então, o BERA, ele me dá o limiar auditivo da criança, parecido com a audiometria, tá? Só que ele não avalia tantas frequências igual a audiometria. Mas é o teste de escolha para quem não consegue fazer audiometria, ou seja, bebês, crianças ou pessoas que são deficientes às vezes, né? Pessoa que tem um déficit cognitivo, enfim. Porque vocês concordam comigo que a audiometria, ela precisa da pessoa colaborar. Fulano, você escutou? Sim. Está escutando? Não. Repete para mim os monossílabos e os dissílabos. Concorda? Tá? Então, gente, o que acontece? O BERA, ele é o exame utilizado nesse caso. Fiz o BERA, esse paciente tem uma hipoacusia, aparelho auditivo. Fiz o BERA, esse paciente tem anacusia, implante coclear, tá? E se ele tiver uma alteração na impedanciometria, ele pode ter uma serose, tá? Às vezes a criança falha só porque ela tem uma serose. Eu vou tratar a serose, tá? Aparelho auditivo, gente, eu brinco que é igual celular, tá? Você tem do mais simples ao mais sofisticado. E tudo vai depender do que você quer de tecnologia, tá? Eu tenho esses intracanais, tá? E os retroauriculares. A cada dia, a cada ano, a cada semana, eles têm ficado mais modernos e com mais recursos, tá? Esses intracanais, eles em geral, eles têm um pouquinho mais de limitação em relação à intensidade sonora. Então, pacientes que têm uma perda de audição maior, um limiar auditivo pior, tá? Às vezes eles não conseguem usar o intracanal, tem que ser o retroauricular. Eu devia ter trazido uma foto para vocês de um mais moderno. Eles são pequenininhos, às vezes eles ficam aqui atrás da orelha, o aparelho bem pequenininho, e essa parte aqui de fora, né, que fica dentro do canal, é um fio, gente, e transparente, você não vê. Pra gente que é mulher, que tem cabelo maior, ou até homem mesmo, se ele deixar o cabelo um pouquinho aqui, você não enxerga, tá? O aparelho. Eles têm ficado cada vez menores e cada vez com mais tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho um aparelho que liga direto no celular. Eu tenho um aparelho que o Bluetooth da TV conecta direto com o aparelho, então eu não preciso escutar
tá? O som não tem que sair da TV e chegar no meu aparelho, ele vem já via Bluetooth. O das crianças e adolescentes, eles têm um microfone que a professora pendura ele, tá, no pescoço. Então, aquele microfone capta a voz da professora e passa através de Bluetooth para o aparelho da criança. Os do SUS têm isso, tá? Os particulares, óbvio, né? Então, o que é legal? Até essa questão do estigma é bacana. Ele não tem que ficar sentado na primeira fileira. Ele pode sentar lá na última, se ele quiser. Porque ele escuta, não é, né, aquele ruído do meio ali da sala, não atrapalha. Porque o som está vindo direto do microfone da pessoa e chegando lá no ouvido daquela criança, daquele adolescente que é deficiente, tá? Se a criança é surda, implante coclear. Estou falando criança, gente, mas o adulto também pode ser implantado. Aquele adulto que é surdo-mudo, não, tá? Então, você precisa de uma via auditiva e você precisa que o seu sistema nervoso central, que o seu córtex encefálico esteja funcionando bem. Aquela pessoa que teve privação sonora durante anos e anos, não adianta você ir lá e fazer um implante coclear. Então, eu, Andressa, tenho uma meningite, eu tive uma infecção hematogênica ou meningogênica ali e voltei sequelada, fiquei surda da meningite. Eu faço o implante coclear, eu volto a escutar normal, tá? Então, o implante coclear, gente, ele só é indicado quando você tem anacusia. Se você tiver hipoacusia, a preferência é sempre para os aparelhos auditivos, tá? E como é que funciona o implante coclear? A gente faz uma cirurgia, tá? Abre atrás da orelha, abre a mastoide e vem, olha aqui, ó, implanta um eletrodo, ó, dentro da janela redonda. Então, esse eletrodo vem aqui e ele entra dentro da cóclea. A cóclea, gente, ela tem 2,5 voltas, tá? Isso é padrão para todo mundo. Eu tenho algumas síndromes, tá? Que cursam com anacusia, que eu tenho essa cóclea mal formada, tipo 1,5 voltas. Não tem jeito de fazer implante coclear se você não tiver essa cóclea perfeita com 2,5 voltas, tá? Então, esse eletrodo, ele entra, fica aqui dentro da cóclea, eu tenho um receptor que fica dentro da pele, fecho, tá? E eu tenho um outro receptor externo que ele fica preso através do ímã, tá? E uma caixinha. Vocês já viram na rua alguém com implante coclear? Tem ficado cada vez mais comum. Fica uma caixinha nessa região, 1 ou 2 orelhas, tá? A gente sempre implanta, né? Se tiver anacusia bilateral, os 2 ouvidos, as 2 orelhas. Se eu tenho perda auditiva bilateral, gente, ai, quase que eu joguei o microfone no chão. Os 2 aparelhos. Você coloca óculos em um olho só? Você põe lente em um olho só? Não, né? Se eu tiver perda de um olho só, miopia só num olho, ok, tá? É a mesma coisa para aparelho auditivo. Se eu tenho perda auditiva em um só, ok, um aparelho só, implante coclear em um só. Agora, se eu tiver os 2 implantes nos 2, aparelho nos 2, tá? E o que acontece com aquele meu paciente, tá? Que não pode fazer o implante coclear? Já existe implante de tronco cerebral, tá? Então, olha só, passei direto aqui da cóclea e implantei lá direto no tronco cerebral, tá? Vai escutar também. Então, é só uma questão de anos para que a gente não tenha mais ninguém surdo, mudo, ninguém que tenha a necessidade de se comunicar por letras, tá? Tem tecnologia, funciona e é acessível. Ok?